que é o Jorge Lordello e Eliana Passarelli. Pode entrar! Seus lindos! Ai, que prazer, gente! Muito bem. Mudou um pouquinho. Tudo bem, querida? Você tá bem, Eliana? Tô bem, e vocês? Graças a Deus. Estávamos com bonita. saudades de você, viu? Obrigada, eu também. Adoro. Meu amor. Boa noite, meu Boa querido noite. Jorge. Você tá bem? Olha, eu tenho uma bomba Ah. que eu não contei nem pra Eliana. Ai, você- Não falando contou sério, mesmo. não é brincadeira. Nada, você vai É subir. sério? É, uma bomba no seu programa que eu trouxe, que eu vim saber agora, que é algo realmente impactante no caso Vitória. É mesmo, cara. Gente do céu. Mas vai mexer com a conclusão do negócio. É um fato muito espantoso o que eu vou trazer e que aconteceu no caso Vitória, já realmente comprovado. Tem várias coisas curiosas nesse caso, intrigantes, mas essa que eu vim saber agora realmente não é brincadeira. E outro fato também que a gente vai poder dizer, o que aconteceu com a Vitória. O que fizeram com a Vitória não existe. Não existe. Foi uma das coisas mais horrorosas que você pode ver. Tanto é que o corpo ficou em estado de putrefação durante 5 dias naquele local, que era muito calor, esses dias de muito calor. E quando as pessoas chegaram, o corpo fica praticamente irreconhecível. Então, num primeiro momento, era difícil até analisar, porque ela incha demais. Sim. Mas, o que a gente ficou sabendo do estado dela, realmente, a gente vai contar aí no programa, não é brincadeira. Triste tudo isso, né, Eliana? Olha, triste, mas o que é pior de tudo, comum, né? E pior ainda, comum nesse país, né? Que me deixa assim, uma mulher morta a cada 15 horas. E o que me deixa mais aflita é a coisa que não tem resolução, né? Não que não terá resolução do ponto de vista jurídico, vai ter resolução do ponto de vista jurídico. Não tem do ponto de vista punitivo, Sim. né? Isso que infelizmente, é um país que passa o recado, né, pelos acontecimentos. A gente passa a mensagem, tudo que, né, a gente vê pessoas traficantes sendo soltos, a gente vê pessoas assassinos, não é réu primário, solta então. É uma coisa absurda. Você viu aquele caso que o cara matou a namorada, foi lá na delegacia depois de 2 dias, se apresentou na Vila Matilde e liberaram o cara? Exatamente, é um país que não sei aonde é que está o erro, que as pessoas não têm a preocupação com o semelhante. Hoje de manhã eu escutei um negócio que eu fiquei abismado. Um cara saiu de manhã para comprar uma Amitex pra mulher e tomou um tiro. Então assim, não tem ninguém nesse país que tenha essa consciência de que isso tem que parar e terminar. Bom, se tem, eles estão lá em Brasília, no Congresso Nacional, e ninguém faz nada. Meu Essa que é a real. Deus, é uma coisa de maluco isso. É Hoje está triste. sendo, acho que é hoje o julgamento do cara que matou o motorista de aplicativo na salinha Fala Maluf, é isso? Que a mãe tentou acobertar isso? Não, Eu acho que é hoje. Exatamente, Parece. acho que é hoje que é o julgamento do cara. Não, mas Outro acho que é recurso, hein? De pronúncia. Ô Jorge e Eliana, eu quero perguntar pra vocês, eu já passo pra Cíntia também, eu quero entender por que o Brasil tá tão violento. Tirando a parte de segurança pública, mas do ser humano mesmo, sabe? Por que o ser humano não tá tendo pudor? Aquele cara que foi assaltar o cara de bicicleta, chegou já dando tiro antes de assaltar. De onde tá vindo essa ruindade do que tá acontecendo aqui? Posso falar a verdade? De verdade. Posso falar a verdade? De verdade. Vou te falar, a minha experiência como delegado de polícia, acompanhando isso ali no plantão, nós temos que entender que boa parte da população brasileira é muito violenta mesmo. É uma violência que você vê no campo de futebol. Você vê no campo de futebol sempre problemas, já tivemos 10 mortes o ano passado, você vai num baile e tem problema, ou seja, é um país tropical, as pessoas bebem demais, usam muita droga, aceleram o carro, então a violência é generalizada. A violência é no trânsito, a violência é em tudo quanto é lugar. Nós vivemos num país violento. Recentemente, minha sobrinha, a Mariana, ela fez intercâmbio no Canadá, ela tinha 17 anos, ela ficou morando lá, uma cidade pequena, uma cidade universitária, e lá, na família que ela ficou de chineses, né, ela tinha que andar a pé em alguns lugares, ela falou, olha, tem um lugar da cidade que você não pode passar, que é muito perigoso.
Aí ela falou, mas o que é perigoso? Falou, não, lá tem um mendigo de rua. E ela começou a dar risada. E ela falou, ó, mendigo de rua é perigoso. Não, é perigosíssimo o mendigo de rua. E ali ela pegou e ela foi ver o mendigo de rua. E ela viu que era uma pessoa que tinha problemas emocionais e que morava na rua e nunca fez mal pra ninguém. Mas as pessoas já temiam. Agora imagina se essa família canadense vier para o Brasil. Meu Deus, nem me fala. Vamos pro break, a gente continua aqui. Vai lá. A gente continua no canal de Minuto. Isso é curiosíssimo. Isso é curiosíssimo o que o Lordelo falou. É assustador. A gente pode começar a destrinchar um pouquinho do caso Vitória. Eu até falei pro Bebe logo que a gente começou aqui hoje o programa. Imagina, Passarelli e Lordelo. Quantos crimes. Eu, como repórter da Sônia, Passarelli e Lordelo no estúdio. Esse caso Vitória traz essas lembranças. Não que a gente já não viva nesse país extremamente brutal, de crimes terríveis, de feminicídio, e que a gente sabe que a barbárie só aumenta. Para vocês dois, meus queridos, com toda a competência e credibilidade que vocês têm, esse caso Vitória, além das peculiaridades da bomba que o Lordelo vai trazer, o que está transformando esse caso, e já transformou, e trouxe essa comoção, há mais de 10 dias só se fala nisso, cada detalhe que chega, a dificuldade para a polícia, inclusive, descobrir a motivação, uma pessoa presa, mas a gente sabe que tem outras pessoas envolvidas, exatamente por tudo que a perícia vem descobrindo, mais de uma pessoa no abuso. Para vocês, quais são as peculiaridades mais cruéis do caso Vitória, que justamente o transforma nesse caso tão terrível? Olha, entenda uma coisa, eu tive a felicidade lá no programa da Sônia de fazer o primeiro caso que se tornou um reality policial. Lá começou na Sônia, era dia a dia. Sim. E de lá pra cá, nós tivemos aí de 9, 10, 11 casos que vieram reality policial. Só que para se tornar um reality policial na TV, na rádio, na imprensa, precisa ter algumas peculiaridades. Primeiro, você precisa ter uma vítima que chame atenção. E nesse caso é uma menina de 17 anos que estava trabalhando. Você tem imagens dela indo pegar um ônibus. Você tem áudios dela avisando, olha, eu tô com medo, E ela desaparece. Então aí você já tem um enredo impressionante. Aí você encontra um corpo, que eu vou trazer aqui uma novidade, aconteceu o seguinte, ela foi degolada. Ai, meu Deus. Então você tem um abuso sexual, você tem uma degola, você tem facas. E aí, o terceiro ingrediente, você não tem um esclarecimento imediato, porque o caso é complexo. Quando o crime esclarece rapidamente, você não consegue ter a atenção do público. Agora, o público em todo o Brasil, sente em qualquer boteco, agora estão discutindo quem matou Vitória. Mas qual foi o motivo? Então agora, todo mundo agora já conhece a Vitória, tem empatia com a Vitória, parece que ela é da nossa família, e agora as pessoas querem saber o que aconteceu. Infelizmente a gente... Puta, que a gente tá vivendo, hein, meu? Não, e é engraçado que até arrancaram o cabelo da menina. Sim. Agora, Rasparam, a Vitória ficou um caso bem famoso. Por que tem casos que não ganham essa... Por que o da Vitória deu toda essa mídia, deu todo esse... Inclusive, estamos falando aqui, tem tantos casos que acontecem no Brasil que não são falados, promotora. Bom, é assim, esse caso tomou uma repercussão muito grande, como disse o Lordelo, pelo fato de ser uma menina, ter saído do trabalho. Uma menina, como tantas outras, né, que nós temos no nosso país. Mas, porque não teve um outro crime que suplantasse esse nesse momento. Se aparece um crime maior, Certo. maior que eu digo, claro que não existe crime maior do que um homicídio, Sim. mas com alguma visibilidade maior, uma pessoa famosa, que também acontece a mesma coisa, ou enfim, alguém que chame mais atenção para o fato, é nela que a mídia vai se concentrar. Isso é fato. Então tem casos que se tornam famosos no sentido de a mídia avançar por falta de outras notícias. Certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu e o Lordelo, nós atuamos no sentido de fazer comentários, isso. Num caso de uma menina que se tornou super famoso também, que era a Bianca Consoli. Sim, Sandro Dota. Sandro O assassino Dota, Sandro Dota. que era o cunhado dela. E lembra que ela foi morta na casa dela, quer dizer, um crime tão bárbaro quanto. Ele me deu entrevista no velório, lembra?
Foi no velório exatamente. que ele deu a entrevista, exatamente. Então, e ele chegou a ser entrevistado, eu lembro, pela Sony, e ele esteve no programa da Sony. Eu estive e ele foi corajoso, que ele se estrepou comigo. Então. Quando eu pego na mão dele pra cumprimentar, Eliane, ele com a mão gelada. Eita! E ali eu comecei a bombardear de pergunta. Agora, volto a repetir, quando o crime não tem uma solução rápida, é que pega. Exatamente. É o E que as fica... peculiaridades da maldade, né, Sim, velho? Essas peculiaridades, elas vão envolvendo. É como num filme, numa série. Mas no caso Vitória é demais, isso hein? mesmo. O caso Vitória Lembra a Liana ultrapassou Friedenbach? todos os limites da violência, Lembra pelo amor um de pouco Deus. da Liana, do Champinha? Lembra um pouco pela maldade? Lembra. A Liana, o Felipe Café, que até o pai se tornou político, do Champinha, que até hoje, né? Sim. Lembra um pouco por essa maldade. Ela ficou à mercê daqueles bandidos. E também o sumiço, né? O pai panfletava com helicóptero, desesperadamente, para achar a filha. E foi a mesma coisa. Esse tempo passado, que é um tempo grande, entre o sumiço e o encontro do corpo. Vejam, quando a gente, por exemplo, fala no motorista do Uber, que foi morto, ficou uma semana lá desaparecido, com o carro queimado, encontrado numa estrada, qualquer da vida. Passou 3 dias, todo mundo esqueceu. Esqueceu do motorista, esqueceu da família do motorista. Mas ganha essa notoriedade porque depois desse fato não veio um que suplantasse. E agora não tem como suplantar. Porque Não, agora a Vitória é como se fosse uma amiga nossa, uma conhecida. Exato. As pessoas já sabem da vida dela, onde ela trabalhava, conhece a família. E eu descobri recentemente, até foi uma coisa que quase ninguém falou, é uma família de 6 irmãos, ela é a mais jovem. É uma pessoa muito humilde, mora numa casa muito humilde, com muita dificuldade. Uma menina que chegava em casa tinha que andar 20 minutos numa estrada de terra batida. Quem que tem coragem de fazer isso? Mesmo homem. Você andar numa rua de terra batida para chegar em casa. Ou seja, uma menina com todas essas dificuldades, não tem uma coisa que você possa falar dela e ela desaparecer. E o pior, foi encontrada uma senhora de 65 anos. A Dona Edna. Nas proximidades, Dona Edna Oliveira Silva. Foi encontrada lá morta, sem roupa, numa cachoeira lá perto. E aí eu descubro, Cíntia, que ela trabalhava na casa do Michael, que está preso. Prestava serviço lá. Não, e com detalhe, tem uma folha corrida razoável. Outro detalhe, veio se descobrir agora, tá aí a fotografia dela, 30 passagens pela polícia. Ou seja, é um enredo de filme. É um enredo. Você não consegue imaginar isso. Também que isso também chama a atenção da mídia, como tá chamando, e esse caso ganha mais ainda uma repercussão. Vai colocar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta aproveitando dos crimes midiáticos que você citou. A resolução de crime midiático e para os crimes que acontecem, o mesmo tempo para eles é igual? Ou por conta da pressão da mídia vocês têm que correr mais com isso? Não. Eu vou falar pela minha experiência no Tribunal do Júri. Não, o tempo é exatamente o mesmo. Por exemplo, nós temos um caso emblemático que foi do aluno da medicina da USP. Esse caso ficou sob investigação 2 anos, apesar da mídia pedir uma resposta rápida. Nós não tínhamos, porque dependia muito de prova técnica, e aí nós ficamos 2 anos na base da investigação, junto com o DHPP, Ministério Público, DHPP com o Ministério Público, né? A gente no papel de auxiliar, mas foram 2 anos. A gente não pode ter uma resolução rápida. Resolução. Vocês já repararam que toda vez que eu venho aqui eu me atrapalho com alguma palavra? É impressionante, é emoção. É emoção. A gente também. A gente tá sempre se ajudando. Pós-Covid, às vezes eu tô falando alguma coisa e esqueço a palavra. A gente se levanta. Mas sabe por quê? Porque nesses crimes não basta, por exemplo, haver uma confissão. Tem que haver prova. Sim. E as provas são, depois o Lordelo pode falar melhor que eu, as provas são extremamente técnicas e que por vezes demoram essas provas. Né? Um fio de cabelo, quer dizer, então, talvez também aí, né, Lordelo? Eu acho que há um tempo que a gente tem que ceder ao tempo e não pode ter uma resolução tipo X para depois absolver. Muito bem, muito bem. Galera que quiser fazer algum comentário, eu tô vendo alguns aqui no canal Chupim do YouTube, pode fazer também, fica à vontade, participa junto com a gente. Aproveita e deixa um like na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal que nos ajuda muito.
Mas a sua participação com perguntas também é super importante. A gente aguarda aqui, tá bom? Você quer colocar, Bartô? Eu queria fazer uma pergunta pro Lordelli, que acharam alguns inchada, algumas coisas que parece que era do padrasto dela, é isso? Do Michael. Exatamente, do Michael. Então, associando isso ao crime, é real isso, Lordelli? Não, isso é um outro fato também impressionante, né? Porque lá, pra quem não sabe, Cajamar são 8 milhões de metros quadrados de área de mato, é uma zona rural. Meu Deus. A polícia foi lá primeiro e encontra quem? Encontra a menina morta. Um cheiro que é brincadeira, aquilo é uma cena tétrica. Logo em seguida, aparece a dona Edna Oliveira, também morta ali perto. Depois de alguns dias, encontraram um monte de cabelo e as roupas que seriam dela. E depois encontraram agora uma enxada, encontraram uma pá e encontraram uma garrafa d'água. E uma coisa mais interessante é que a polícia começou... Quem que é isso aqui? E chega no pai do Michael, que fala, não, isso aí é meu. Mas a pergunta é, como é que foi parar lá? Sim. Se era pra estar na casa dele. Ele cria porcos, né, Lordello? O padrasto do Michael. Sim. Cria porcos e deu falta dessas ferramentas. Então como é que foi parar lá? Mas ela estava próxima, essas ferramentas estavam próximas do ato do assassinato? Próximas do local. Agora, uma coisa interessante, o Michael está preso. Sim. Ontem, o diretor do Demacro falou com todas as palavras. Ele é um dos autores. Ele não escorregou. Ele imputa ao Michael a autoria ou participação daquele crime. Dentro da casa dele, foi vasculhado no banheiro e encontraram manchas de sangue que vão ser periciadas. No carro dele, no Toyota Prata, que é um Toyota antigo, encontraram também uma manchinha de sangue e cabelo. Tudo isso, agora, como diz o doutor Eliana, tem que fazer perícia, que não é do dia para a noite. A perícia demanda algumas, às vezes até semanas, mas a ansiosidade de quem está em casa, a pessoa quer a resolução rápida. Levaram o Michael hoje para ir no ML colher material, né? Então, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, a doutora Eliana vai poder me confirmar. Ele, se quiser, ele não precisa doar sangue. Ele não precisa ceder material genético. E a pergunta é, isso ninguém falou. Levaram ele, mas ele doou? Essa que é a questão. Porque ele pode se negar de produzir provas contra ele. Olha, hoje em dia, você chama a pessoa para fazer uma reconstituição, ela não quer fazer. Não há cooperação. Normal. Então eu tô muito curioso, eu não tenho essa informação, se ele doou sangue ou não. Porque a força não pode arrancar. Então, se ele doou sangue, é até algo que me chama a atenção, porque ele estaria confiante que esse material que tá lá não seria de Vitória. Mas eu não tenho essa informação, se ele doou ou se ele se negou. Mas às vezes também, aí eu vou complementar, não precisa ser só sangue, né? Outro material genético ou qualquer coisa, Mas é um direito dele não fazer prova contrária. Posso fazer um complemento? Doutora, quanto tempo esse rapaz pode ficar recluso? Existe um prazo? Até 30 dias. Nesse momento, até 30 dias. Preventivo. Depois de 30 dias, ele precisa de uma denúncia do Ministério Público como autor ou partícipe, e aí ele pode ficar preso o tempo que demorar o processo. Essa prisão, nós estávamos até comentando no caminho, eu e o Lordello, esta prisão que nós temos nesse momento é uma prisão temporária, né? Pós denúncias, ela se torna preventiva. Isso para garantir o curso do processo. Então, esta primeira são 30 dias que podem ser prorrogados por mais 30. Depois disso, tem que denunciar, senão tem que soltar. Senão tem que soltar. Agora, no computador dele, o que a gente veio a saber, isso de um policial que deu uma olhada no celular antes da perícia, que ele fez uma consulta no Google, assim, como limpar cena do crime. Isso é fato. Olha a pesquisa. Ele fez a pesquisa. Eu me recordo de inquéritos policiais que eu fiz de suicídio, tá? E a gente foi verificar o celular, a pessoa tinha feito pesquisa como cometer suicídio. Isso tem tudo no Google. Então, no celular do Mike, ele tem que se explicar pro delegado. Por que você faz uma pesquisa como limpar o local de crime? Isso foi depois do assassinato? Depois do assassinato. Depois, porque quando aconteceu o assassinato, ele ficou dando uma de migué. Não, o que aconteceu? Ela é do bairro, ela é nossa amiga. Aí a polícia foi lá, a polícia já apreendeu 8 celulares, mas o celular dele, isso já é comprovado. Como limpar cena de crime. A gente vai voltar aqui na rádio e assim que voltar eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com
com essa resposta do Lordelo, tá? Você tem que curtir a nossa transmissão de hoje, é muito importante pra gente, pro YouTube entregar mais a gente. Então curta e se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Hoje, Eliana Passarelli, minha querida Eliana Passarelli. Muito bom. E meu querido Jorge Lordello também aqui. Prazer ter vocês. Obrigado pelo convite. A honra é minha. Oh, nossa. Eu quero fazer Eu uma já falo pergunta. por ele também. Sim. Eu adoro ele. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Aqui da rádio, a gente, né? Nas redes sociais, a gente estava falando do caso da Vitória, né? Uma pergunta. Geralmente dizem que quando acontece um assassinato, um dos suspeitos geralmente estão ali próximos do lugar. Isso é uma verdade? Eles ficam ali dando uma de louco, ou ficam, sabe? Não sei se Eles vão ao velório. Vão em velório. Vão. Exatamente. O Sandro Dota foi, e eu aprendi na academia de polícia, quando eu fiz, com um delegado já na época aposentado, ele falou, Lordello, teve um homicídio na cidade onde você trabalhar, manda um investigador, Isso. meio assim, meio mal vestido lá, pra ele ir no velório, ouvir o buchicho e a conversa. Então isso realmente é uma técnica policial. Agora, nesse caso, tá óbvio que o crime é do bairro ali. Todo mundo se conhece. Ali é uma casa ali, uma casa colar, pouca gente mora. As pessoas... Só que começou com 7 suspeitos. Caiu para 6, caiu para 5, caiu para 4 e agora tá em 3. Agora tem o Michael preso, que o próprio delegado disse que foi ele que de alguma maneira participou. Tem 2 soltos, que é o Daniel e o Gustavo, que estão negando violentamente. E outro detalhe, o delegado pediu a mesma prisão e a justiça não concedeu. Isso também é complicado, porque a pessoa presa, é mais fácil você interrogar, ela fica meio sozinha, refresca a mente. Só que a justiça não deu, por algum motivo, a não prisão temporária também do Gustavo e também do Daniel. Você acha que esse crime se resolve nos próximos 2 ou 3 dias? Não, eu acho que é um crime para mais de um mês, exatamente por causa das provas técnicas. Porque são muitas os exames que poderão ser realizados até se comprovar, né, ou esses indivíduos na cena do crime ou próximos à cena do crime. E hoje em dia, o que avança muito, né? Herb de celular. Quer dizer, toda a parte tecnológica que vai demandar aí um tempo, mas que vai solucionar. As pessoas... uma coisa é a gente falar da impunidade desse país, né? Que é uma aberração da natureza. Outra coisa é a gente falar que a autoria desses crimes... os bandidos, né? Os homicidas acham que não se chega à autoria. Claro que se chega. Chega. Isso é infalível. É só ter uma boa investigação, como é o caso, e se chegará... eu acho que eles já estão muito próximos, né, de chegar. Claro que a autoridade policial, Lordello, delegado, sabe disso. A gente não conta tudo que tá acontecendo. Mas eu vou contar uma das coisas. Eu vou contar agora. Não vou contar uma bomba. Eu vou contar a linha que a polícia vem seguindo, que pode ser a causa dessa menina ser morta. Por que foi morta com tanta violência? Isso é uma raiva muito grande. A história que eu vi, para todos aqui da mesa, é o seguinte, que não vou falar uns nomes, mas eu vou quase chegar lá. Um homem casado teria o quê? Um relacionamento homoafetivo com um homem solteiro. E isso tudo escondido. O que eu fiquei sabendo? A possibilidade da Vitória soube dessa relação extraconjugal. Que seria inclusive o namorado dela, né? Então, e aí, Eliana, o que acontece? Ela teria feito algum comentário que chegou no ouvido de quem? Das pessoas que estavam tendo essa relação homossexual e que gerou uma raiva muito grande. Pô, vai estragar o meu casamento. Isso na gíria chama-se... muita gente morre em situação até de crime organizado, é o talarico. Olha, você falar numa região mais humilde, mais pobre, você fazer uma fofoca que fale de alguém, isso que prejudica o relacionamento, objetiva, né, é morte. As pessoas morrem por bobagem. Tem que tocar música, a gente continua aqui com o Chupim. Vai lá.
A gente continua aqui na meta. Meu Deus do céu, cara. Então, a pessoa não queria que isso fosse divulgado. Ou seja, caiu no ouvido provavelmente da Vitória, desse relacionamento homoafetivo, né? E a pessoa falou, ela vai contar, a gente precisa resolver essa situação. Ou até contou. Possivelmente. Ou até contou. Possivelmente contou pro interessado. Exatamente. Essa é uma linha. Essa é uma linha que não está sendo muito divulgado, Sim. mas me faz muito sentido isso. Aí as pessoas que estão ouvindo agora a Metropolitana, mas Lordelo, uma bobagem dessa alguém vai matar? Mas isso é tradição no Brasil. É o talarico, é um comentário que você faz contra alguém que está traindo ou chamando alguém que é homossexual e a pessoa se ofende de uma tal maneira que arma um plano para matar. Agora, quantas pessoas, Eliana, mataram essa menina? Porque se ela é mantida refém 2 dias ou 3 e depois é desovada lá naquele matagal, fica a dúvida. Uma pessoa só não foi. Não, uma pessoa só com certeza não foi, porque não daria nem para carregar o corpo até o matagal. A gente não sabe a distância, mas a gente sabe que cadáver pesa o triplo do normal. Abuso também. A polícia chegou a dizer que mais de uma pessoa abusou sexualmente. Da Vitória. Então isso também colabora com o quando fato falam de isso, não ter sido um homem só. De 2 pessoas abusarem, o que me leva a crer, porque a única possibilidade de constar no corpo da moça é ter encontrado 2 materiais genéticos, que seria sêmen, de 2 homens diferentes. Sim. Isso já agrava. Tem um detalhe, Bebe, se você me permite, que eu queria saber do Lordelo da Passarelli, que também despertou a curiosidade das pessoas. Num primeiro momento, por quê? Cabelo raspado, degolada, 3 facadas no peito, as mãos com saco plástico, os pés com saco plástico. Num primeiro momento, a coisa do mexer com cabelo, raspar cabelo, parece coisa de mulher. Parece coisa de traição e de vingança. E o lance dos plásticos, só pra encerrar, estavam tentando desviar a atenção da polícia como se alguma facção tivesse participado, que aliás já negou. Ou seja, quem cometeu esse crime, de fato, tem um lado passional da vingança, da maldade, ou muita coisa foi feita para despistar a polícia, o que dificulta na elucidação do caso. Eu quero completar com uma dúvida também. Será que ela foi também torturada no sentido de fala pra quem você falou, algo do tipo? Não, a tortura já está constatada no próprio cadáver. Mas por esse caso? Tipo... É possível. No tocante a esses plásticos nas mãos, eu entendo o seguinte. A mulher, quando ela é agredida, ela avança com a unha nos homens, tá? E quando ela avança com a unha, você vai ter material genético, a pele nas unhas. E os médicos legistas têm como base em São Paulo, quando faz esse tipo de necrópsia, Deb, eles vão nas unhas ver se tem material genético. Sim. Então pode ter ocorrido que, eventualmente, colocaram isso para que ela não deixasse esse material genético. Só que também foi dito na imprensa que ela foi dopada, que ela foi drogada. E se foi drogada, é para que ela não tivesse um poder de reação. E aí colocaram esses plásticos nas mãos e nos pés para evitar que a polícia, eventualmente, no futuro, pudesse colher material genético dos assassinos. Nesse ponto, eu tenho uma discordância. Mesmo eles colocaram, claro, de fato, luvas, né, entre aspas, de plástico, que não são luvas. Mas no primeiro momento que ela esteve com eles, ela se debateu de alguma forma. Então, quer dizer, eu entendo que essa é uma como se o cara foi procurar no Google, né? Como limpar a cena do crime. Ele deve ter achado que ele ia ser um gênio colocando esses plásticos, né? No sentido de dela não ter material nenhum desses agressores. Ela foi capturada a 400 metros da casa dela. 400 metros. Vai ser, com certeza, em algum momento ela vai ter esses vestígios destas pessoas, né? Sim. Então parte do pressuposto que esse cara talvez ele tenha a experiência de matar, ou ele aprendeu no Google? Não, ele aprendeu no Google. Ele aprendeu, então não dá pra imaginar que esse cara seja um assassino que já tenha feito algo parecido. Eu acho que não, porque isso aí é uma coisa muito grosseira. Eu posso ser mais grossa ainda? Eles são muito burros.
Dá pra perceber nas Eles são amadores. Eles são burros. Amadores. Mataram por desespero, sei lá. É uma questão né? de tempo. Outra coisa assim, né, que me chama muita atenção é como um crime macabro, né? Essa coisa de que até o desvio para uma facção criminosa. Então vamos raspar a cabeça, vamos fazer, sabe, tipo magia negra, né? Que é uma coisa para mim, Lordelo, não sei se eu tô viajando, mas é assim, é para despistar o que na verdade nós temos, que é o que o Lordelo fala, uma possível relação afetiva que não poderia vir a público. Outra coisa, hein, o que a mulher valoriza muito e talvez mais é cabelo. É cabelo. A gente sabe disso. As mulheres têm uma vaidade com o cabelo e talvez isso tenha sido uma maneira de cortar e ela se sentir careca e querer machucá-la. Agora, maldade Bebe, também, tá na né? sua mão. Quando você quiser, eu solto a informação que vai gerar um debate aqui muito grande. Quando a gente voltar pra rádio, daqui a pouco eu quero isso bem abrangente. Estamos com a audiência muito boa, mas né, queremos na rádio também. Você quer fazer uma colocação, Toquetinho? Eu quero fazer. Doutora, eu queria saber a pena quando descobrirem quem for essa pessoa que matou ou as pessoas que mataram ela. Brasil! Vitória, né? Exato. Eu queria saber a pena que essa pessoa tem que sofrer as consequências, ou deveria, né? Não sei como será. Bom, aqui nós temos vários crimes, né? Então vamos lá: estupro, tortura, no homicídio, impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel, porque a gente já sabe que ela foi degolada. É assim, é uma sequência que, primeiro, se tiver o crime de tortura, é assim, antes talvez a gente tenha, não sequestro, né? Mas enfim, é uma cadeia de crimes. Então tudo depende exatamente do que disser a perícia. Por exemplo, o que nós temos agora? Meio cruel no homicídio. São as qualificadoras do homicídio. Motivo tem que ver se é torpe. Pena de até 40 anos, né? Atualmente por causa do gênero que é feminino. Então você tem o meio cruel, você tem a impossibilidade, não é nem dificuldade, impossibilidade de defesa da vítima, motivo fútil ou motivo torpe. Torpe seria vingança, fútil Banal, porque, digamos assim, ela vai divulgar que há uma relação afetiva. Temos a vingança, que aí é outro motivo torpe, só pode entrar um, né? Então a gente ainda tem as variantes. Se tiver estupro, dá um arredondado, Eliana, pra gente. Um arredondado. Arredondado, uns 60 anos. Eu tava achando. Porém, estamos no Brasil e o que acontece com o máximo... Se bobear, vai cumprir 15 com a gente chorando muito. E apelando. Mesmo, doutora? Tá entendendo? Isso Cara, que absurdo. Isso talvez responde uma das primeiras perguntas que eu fiz aqui, que é: por que o ser humano tá matando Porque não tem tanto? consequência. Lógico, tem a parte da ruindade, não sei porque, assim, gente, o Brasil é um país tão gostoso, né? A gente sempre teve essa energia boa. Por que essa ruindade? Eu tô vendo tanta coisa ruim E a cada vez porque a mais impunidade. difícil. Tá ficando fácil matar, tá uma molezinha. Por um lado, sim, mas por outro, o que desperta a pessoa a falar, eu vou matar, por mais que tenha impunidade, é droga, né? Só pode ser, né? Droga. O que ninguém conta da maconha, por exemplo, é que se você consome a maconha na infância, na puberdade, até mais ou menos 24 anos, se você tiver alguma predisposição à doença mental, que é a psicose... Gatilho. Exatamente, que é a psicose, que é não só a psicose... Esquizofrenia, todos esses... Ela se revela. Sim. Então, quando você vê gente maluca no meio da rua, e maluca no sentido correto da palavra, são pessoas que são doentes mentais hoje pelo uso da maconha. Meu Deus. Porque só a maconha tem isso. Agora, nesse caso, me dá a impressão que é maldade pura, hein? Nesse caso aqui, o que dá a impressão é que realmente foi uma maldade, uma vingança e uma raiva. Eu acredito que tem aquela pessoa que quis matar, que ele tem um motivo, e ele acabou atraindo 2, 3 pessoas para auxiliá-lo a cometer um crime que começa com raptar essa menina, enfiar no carro, levar para um cativeiro ou depois para um outro cativeiro. E outro detalhe interessante, foram em vários lugares dizendo que são possíveis cativeiro. Eu só posso dizer que é cativeiro se tiver uma prova dela lá. Ainda não tem. Exatamente. Outra coisa, Cíntia, você sabe disso. Quanto essa menina jorrou de sangue
Sim. Aonde que tá todo esse sangue? É verdade. Nos lugares onde foi, onde pelo menos a gente conseguiu ver, a gente percebeu que, mesmo sendo muito limpo, a perícia teria verificado uma quantidade de sangue maior e não foi verificado. Não foi verificado. Até porque decepou a cabeça do corpo. Não, é muito sangue, gente. Quase degolou, né, Lordelo? Quase. Tinha um ela tem sutiã uma facada. amarrado no Ela tem pescoço. uma facada. Quase, lógico, que Uma degola nada parcial. ameniza. Tá tendo um software israelense que está sendo utilizado pela polícia nesse caso, que é o que há de mais moderno. A gente sabe que a polícia de São Paulo é espetacular. Israel pra fazer tecnologia com eles. O que isso pode contribuir? Né? Esse software, explicar, o que Cíntia, pode ajudar? O primeiro a utilizar isso foi a Polícia Federal, a Polícia de São Paulo hoje tem. Imagina que antigamente você tem que analisar um celular, e celular tem muita coisa. Esse software ele tem uma capacidade de pegar todos os dados, entrelaçar e te contar uma história. Ele simplifica a análise do perito, depois a análise do delegado, do promotor. Porque ele consegue verificar aquilo que é um lixo eletrônico e aquilo que tem a ver diretamente com o crime, através de palavras, através de imagens. Então é algo que auxilia muito. Antigamente, você imagina, você descarrega um celular e você começa a procurar as coisas. Então hoje, até com inteligência artificial, tem ajudado muito a perícia, que entrega já laudos prontos, dizendo, tá aqui, de tudo que tem lá, essa é a linha de raciocínio em razão às provas dentro de um aparelho celular. Então, 9 celulares apreendidos é muita coisa. Por isso que a doutora Passarelli, com toda a experiência dela, que é a mesma opinião da minha, vai demorar uns 30 dias, pelo menos. Porque esses laudos estão sendo fabricados. Não sai do dia para a noite exame de DNA, você fazer essa varredura, não é simples. Só para você depois digitar tudo isso, são laudos de 300, 400 páginas. Ou seja, vai demandar uma semana. Não, e nós temos aí outras coisas que não foram divulgadas, no sentido de que tênis, pisadas, terra, né, Lordelo? Tudo isso vai... Muita coisa, tem muito laudo aí para sair, ali. muito laudo. Ali tem que louco isso, né? Campo de prova. E sabe o que é? Sabe o que é, para mim, que é muito significativo também? Que apesar deles terem jogado a menina na mata, ninguém enterrou a menina. Né? E tava com a enxada lá. Com a enxada. Certeza de impunidade, mais ainda? Eu vou falar de novo. Burrice, né? Burrice de executor. Porque é assim, ou não deu tempo, não volta no dia seguinte para não comprometer horário, essas coisas. Talvez quisessem voltar no dia seguinte, ou não deu tempo, ou realmente largaram lá para ser encontrada. Isso, por exemplo, é coisa de facção, mas não é crime de facção. Para parecer que é um crime de facção, que é a sensação do esculacho, que é o cabelo, que são as coisas, né? Põe saco na mão, saco no pé, entendeu? Mas outras perícias, outras coisas serão fundamentais para resolver tudo isso. E óbvio, né? Primeiro, assim, vai o meu abraço ao Aldo Galhano, que é um excelente delegado de polícia, experiência de 50 anos na polícia, né? Que bom. Tá na mão dele. Tá na mão dele. Ai, que bom. E óbvio, o diretor do Demacro também, doutor Luiz, também... Excelente. São profissionais muito bons e muito capacitados. Então, nada passou em branco. Nada vai ficar sem solução. Sem resposta. Né? Sem resposta, exatamente. Agora, desculpa perguntar, Nudara, o que tem a ver essa senhora que encontraram na cachoeira com todo esse... Ela tem muito a ver. Essa senhora, e veja bem, no momento em que você encontra, tá? Inicialmente essa senhora, uma senhora de 63 anos, que teria saído da estrada a pé, andado até uma cachoeira, tirou a roupa e ela não foi nadar, morrer afogada. Você entendeu? Ela foi encontrada morta ali e inicialmente foi aberto um inquérito policial para apurar a morte dela. Só que depois encontraram próximo o cadáver da Vitória. Até aí você pode perguntar, bom, são casos distintos, até que se descobre que ela prestava serviço na casa do Michael, que está preso. Ela conhece uma baita folha de antecedentes. Então ela conhece todo mundo. Se tem relação ou não,
A polícia tá averiguando. Agora é que é suspeito, é. E um dia depois, o corpo da Vitória foi encontrado na sexta. E o corpo dela no sábado. Foi encontrado antes, não foi, Lodela? Não, foi encontrado no sábado o corpo da Edna e da Vitória na sexta. Então, assim, a proximidade é que encontram-se os corpos. A relação, porque não era uma pessoa desconhecida da família do principal suspeito. Não dá pra ignorar. Agora, será que ela sabia, Cíntia? Então, será ela é uma que ela ficou sabendo um zum? Ou será que ela com medo da tagarelice pegar essa senhora? E ela não batia bem da cabeça. Você viu essa parte também? Que ela já tava um pouquinho demente e falando umas coisas meio desconexas. Não, e outra coisa, vamos ser sinceros também. Ela respondeu, parece que 30 inquéritos policiais. Estelionato. Não, droga. De tráfico de droga. Furto e droga. Nossa. Só que o último processo dela, Bartô, terminou no ano 2000. De 2000 pra cá, ela zerou a vida, zerou a encheção de saco aí com polícia e justiça. Ela se escondia lá em Cajamar, então ela não estava pedida. Então ela, em tese, ela teve uma vida complicada, foi presa algumas vezes. Sim. Tá? E agora ela estava trabalhando, morando lá em Cajamar. Meu Deus do céu. Muito bem, gente. Muito maluco isso tudo, né? A galera tá... Deus do céu. Não adianta A galera tá falando né? de drogas, né? Como a doutora falou, falando muito de drogas, que as pessoas realmente hoje em dia estão se drogando demais e estão cometendo muitos crimes porque estão sob efeito de drogas. Exatamente. Né? A gente vê esses assaltos aí a celulares, geralmente são caras que estão necessitando de utilizar do crack e precisa de qualquer coisa para poder comprar as pedras, um celular, enfim. Então eles assaltam por causa disso, chega a matar, enfim. É muito triste essa história. Você quer colocar? Tô quieto, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta mesmo em relação a essa senhora que eu fiquei descobrir sobre ela também. E com essa pena que ela tem, assim, na polícia, dá alguma coisa, tipo, diminui alguma coisa da credibilidade dela ou não? Assim, o pessoal acaba suspeitando dela também, que pode ser que ela tinha alguma coisa a ver, de suspeita ou não? Olha, ela é vítima também. Uma das linhas, Toqueto, é que talvez ela sabia de alguma coisa, ou talvez tenha até comentado alguma coisa, e alguém que não gostou disso falou, não, agora é melhor eliminá-la, porque ela pode abrir o bico e nos entregar. Então, eliminaram, em tese, uma das linhas, a dona Edna, porque sabiam que a outra também ia ser eliminada. Ou seja, aí aumentaria uma brutalidade sem tamanho, né? Porque você matar duas pessoas por causa de uma eventual fofoca, de um eventual comentário. Porque eu acho que talvez ela fosse até uma testemunha, tipo, descobrir agora que ele é um assassino. Então não vai contar pra ninguém. Eles cometeram algum erro e ela acabou descobrindo? Pode ser. Agora, aqui também, quando a Toqueto falou e levantou uma coisa importante, quando ela tem tantas passagens pela polícia, às vezes a pessoa cai realmente num descrédito. Essa pessoa era enrolada. Mas desde o ano 2000, são 25 anos que ela não teve mais problema com a polícia. Muito bem. E mataram ela de um jeito que ela praticamente praticava sempre com os filhos, né? Ia na tal cachoeira com os filhos. Talvez quem matou falou, nós vamos fazer de um jeito que vão achar que realmente aconteceu com ela de uma forma natural. Um afogamento. Um afogamento, coisa parecida. Cíntia? Em relação aos suspeitos, já que a gente praticamente pode afirmar que não é só o Michael. O Michael é o principal e já tá preso. Tanto o Daniel, que é esse amigo da família, desde o irmão da Vitória, quando morreu há alguns anos, ele se tornou muito próximo à família da Vitória. E o próprio Gustavo, que seria o ficante atual. Né? Não é nem o ex-namorado. O ex-namorado ainda debochou da polícia e tal. Mas o Gustavo, que é ficante. Eles estão dando muita entrevista. Isso também nem sempre é comum. A gente sabe que alguns suspeitos dão. Mas eles estão dando muitas entrevistas e batendo na tecla da inocência. E ainda, para colaborar com isso, a polícia pediu a prisão dos dois e não havia prova suficiente. O Ministério Público recusou. Gustavo e Daniel, altamente dissimulados ou realmente está muito difícil para a polícia identificar os outros suspeitos? Então vamos lá. Quando o Michael é preso, ele tem que falar pra polícia alguma coisa. E ele insinua... Falou, não, vocês têm que investigar o Daniel, porque no celular dele é que tem as imagens lá da estradinha e do meu carro. Vocês têm que investigar o Daniel.
Quando o Daniel é chamado na polícia e eles mostram, olha, o Michael tá dizendo aqui que você... Aí ele ficou bravo. Então há realmente um acusando o outro. Michael falou de uma suspeição sobre Daniel e Daniel fala, não, o problema é o Michael. O Gustavo fica fora disso. O Gustavo agora diz, olha, nem namorado eu fui. Eu saí com ela 2 vezes e aí perguntaram pra ele, mas você namorava? Não, eu só fui ficante. Mas você não namorou por quê? Não, ela tinha 17 anos e eu falei pra ela, vamos esperar você completar 18. Que coisa que eu acho que isso é papo furado. De você esperar por causa de meses, né? Então ele se colocou meio distante dela e ele alega que no momento do crime ela manda uma mensagem pra ele, ele viu e falou ok, quá, porque ele estaria com uma moça daquela região na casa dela, tendo uma noite de amor. Pois é, cadê a moça? Só que essa moça não apareceu ainda. Até agora. Essa moça Cadê seria a o moça? álibi. Essa moça seria o álibi. Agora, pode desculpa, essa coisa deles estarem dando entrevista é uma forma também de sair fora da cena do crime, entendeu? Então, assim, vamos nos defender rapidamente, em tese, porque, obviamente, são orientados para que não fiquem quietos, para que a gente dissipe uma suspeita que recaia em cima deles. Uma pergunta muito louca eu vou fazer agora a respeito dessas entrevistas. Existe alguma tecnologia, como se fosse um polígrafo, que você capta essa voz e lá vai acusar uma pequena mentira, uma ansiedade, uma mentira maior? Não, o que existe, na verdade, existe o polígrafo, né? Que no Brasil é proibido utilizar. Em outros países, nos Estados Unidos, é permitido. Mas o que existe é uma análise do movimento de fala e o movimento corporal. Isso é neurolinguística. Isso é uma análise que é feita. Corporal. Agora, o policial tem esse macete, essa vivência, mas ele não pode colocar no relatório dele, olha, sou promotor de justiça, pelo movimento dele da boca, ele pôs a mão no nariz, ele é culpado. Isso tudo leva o policial experiente a ter um indício, esse cara tá mentindo. Agora tem um detalhe, e eu peço que todo mundo que tá ouvindo aqui a Metropolitana, ouça o que eles disseram. Até coloquei no meu canal, tô lá, eu fiz o vídeo agora na cena do crime. Vai lá. Quando você ouve, o que me chamou a impressão, Passarelli, eles ficam se defendendo. Não sou Exato. eu estava no lugar. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos aqui e pro ouvinte da Metropolitana. Se alguém, Bebe, se alguém, Toqueto, se alguém, Bartô, Cíntia, te faz uma acusação desse nível, olha, você estuprou, você é acusado disso, qual seria a sua reação perante uma câmera? Nossa. De revolta total. Exato. Você quer matar quem acusou. Você quer Nossa, eu nem sei qual seria a minha reação. Eu ia ficar indignado. Essa é a palavra, indignado. Quê? Do que você tá falando? Claro que não. Agora, eu te pergunto, alguém vai ficar se defendendo de algo que você não fez? Claro que não. Não tem porquê. Uma acusação desse nível... Não, e são solenes, eles são solenes nas entrevistas. Indignação. Indignação. Se um delegado de polícia, promotor, seja quem for, me acusar de algo que eu não fiz, primeiro que eu vou ficar bravo. E vou processar imediatamente essa pessoa. Então, essa indignação eu não vi. Não tô querendo acusar Nenhum ninguém. deles. Mas eles não têm indignação. Não, eu não estava, eu tenho uma testemunha. Eu tava vendo o jogo, dela, o Daniel. É toda uma história. Ele chora. Eu sou inocente. Eu tava vendo o jogo com a minha mãe. Pode até ser inocente, pelo amor de Deus, porque a gente, óbvio, não sabe. Claro, nós Pode estamos falando de suposições. Exatamente, mas agora, ele indignação chora. eu não vi. Eu não vi. Agora, Isso o pai teve uma linha e o pai cometeu umas contradições ali ou acolá. Pode até ter cometido, mas o cara é pai. O cara tá desnorteado. Outro detalhe. Sim. No meu canal, na cena do crime, eles colocaram lá, quando eu fiz o vídeo. Não, Lordelo, por que ele não foi a pé se o carro quebrou buscar a filha? Aí eu coloquei a foto dele, ele tem sérios problemas de locomoção. Ele usa duas muletas, então ele não tem como andar. Mas quem é que vai imaginar que naquela noite, naquele momento, né? Quer dizer, a filha será morta. Não dá, né? Quer dizer, você no mínimo você ora e pede para que... É que o internauta fica veja, cutucando, né? Então, quer dizer, ele não tinha nem condição física de ir buscar a filha. Isso é fato. Sim, Agora, uma coisa que tem que ser revista é qual
o problema do carro e se alguém não provocou o problema do carro Isso também exatamente é uma para outra que ele suspeita. exatamente para que ele quebrou não na mão do fosse. mecânico, vocês sabem, né? Possibilidades, O carro cara. quebrou na mão do mecânico. Mas qual é o problema Ele do vai carro? com problema de suspensão e depois quebra na mão do Uma mecânico. questão. Né? Não acharam câmeras? Não tem, é mato. Ali é mato. Ali é tudo mato. Estradinha Matagal. de terra. É uma região perfeita pra isso, porque é tudo mato. Meu Deus, cara. A única câmera que tem, você entendeu? É a câmera do celular que mostrou ali o carro, o Corolla passando. E do ponto de ônibus E ela indo ali, no né? ponto de ônibus, Nordelo? Ali a câmera, aquela câmera da cidade. Da cidade. Porque aí ela tá aqui, essa Olha imagem lá. nós estamos passando, que é um shopping, que é uma área bacana, né? Essa menina. Nesse ponto tem 2 homens aí que não dá pra ver. Tem 2 homens aí. E quando o ônibus vai parar daqui a pouco, ó, vai parar o ônibus. Vocês vão reparar que vai entrar ela e 2 homens. E ela mandou uma mensagem imediatamente pra amiga dizendo: eu tô com medo. Olha lá, ó. Ó. Não, depois ela... Olha lá, E olha lá. depois ela se refere ao fato deles não terem descido no ponto em que ela desceu, o que deu uma tranquilizada Isso, exatamente, exatamente. Mas isso não impede deles estarem com o celular, eventualmente, passando mensagem. Claro. Sim. Eu vou voltar agora e a gente vai ter 2 minutos e meio na rádio e é a hora do Jorge Da bomba. mandar o que ele vai... Uma bomba aqui, A né? bombinha do Jorge. Exatamente. Antes disso, eu quero pedir para você dar like pra gente na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente, né? É o nosso maior incentivador é você se inscrever no nosso canal e curtir a nossa transmissão. Vamos voltar então e voltamos na Metropolitana, né? Além das nossas redes sociais o tempo inteiro aqui com você. Quero lembrar que hoje Eliana Passarelli aqui no Chupim, maravilhosa. Adoro. Já falei, me contratem. Eu queria, viu? Jorge Lordello também, meu querido Tamo Jorge. junto. Fala também, Jorge, me contrata. Mas olha, nós estávamos lembrando que eu e o Jorge, quantos anos? Olha, a gente se conhece há 38 anos. Mas que a gente Caraca. sempre... Amizade. A gente sempre trabalhou muito junto, no sentido de fazer programas de verdade. televisão, de Enfim. estar junto, né? Sempre juntos. Chegou a hora da bomba. Vamos lá. Bomba do caso da Vitória. Esse caso dessa menina assassinada que tá todo mundo falando sobre isso. Comoção nacional, todo mundo triste. Olha, eu deixei vocês falarem aqui e vocês não me perguntaram: cadê o celular da Vitória? Aonde tá o celular da Vitória? Só que alguém pegou o celular da Vitória num primeiro momento e desligou o celular. Desligou por quê? Porque ele não queria que fosse feito um rastreamento. Só que a polícia acaba de descobrir que esse celular foi ligado e desligado. E esse celular foi ligado e desligado, não foi em Cajamar. Foi na cidade de Campinas. Meu Deus, isso aí tá virando um... Gente, é Meu, que emaranhado é E esse, quando o meu Lordello Deus? ele foi ligado e desligado? Que dia? Depois da morte. Coisa Depois de ser encontrado Depois de ser o corpo. encontrada, tá. Aí, ou seja, alguém, porque a Herbie não mente, alguém em Campinas ligou o celular e desligou e a Herbie pegou. Ou seja, o celular dela sai de Cajamar e vai pra Campinas. Mas aí eu vou trazer a segunda informação, mas não posso contar tudo. Tá? Tem uma pessoa que tem um irmão que foi pra Campinas. Não é? Tá chegando, gente. Não tá falei. chegando na Não galera. falei. Nossa, fala. Me burro. Muito burro, né? Muito gente É burra. aquela curiosidade. Eu vou abrir um pouquinho o celular. E esse abriu um pouquinho o celular. A Herbie, bum, já anotou. Opa, esse telefone tá em Campinas. Olha o emaranhado, por isso que esse caso acaba ele- virando um reality. Lordello, Porque é uma curiosidade atrás da outra. E ele ficou, acho que algum tempo no modo avião, não é? Foi uma das informações que eu vi na mídia, não é que eu obtive. Que ele teria imediatamente ficado no modo avião enquanto se passou todo esse tempo aí, essa semana toda.
Todas aquelas ligações do pai, quando ela para de responder, aquelas ligações, pelo menos umas 6 ou 7 que o pai fez pra Vitória na noite que ela foi sequestrada, o celular já estava desligado ou esse celular chamou por 6 ou 7 vezes? Dá pra saber? Olha, no celular dele, ele ligou e não completou, ela não atendeu. Então, provavelmente, hoje todo mundo sabe, né, que celular é um grande caguete. Então, as pessoas que mataram, provavelmente pegaram o celular e desligaram. De cara. Desligaram. Agora, algum curioso ligou um pouquinho e desligou. E aí foi bater incrivelmente em Campinas. Olha, eu vou lembrar vocês um crime que todo mundo vai lembrar, que é do prefeito de Jandira, quando ele foi morto. Todos foram colocados, 9 autores, foram colocados na cena, todas as cenas do crime, nas mais variadas situações, exatamente pelas herbes dos celulares. E não adianta jogar fora depois, porque independe da materialidade do celular. Olha, é um crime premeditado, planejado. Sim. E como foi acontecer justo no dia que o pai não pôde buscar a menina? Como que foi uma sacada? Pô, é o momento, é o momento. Então, exatamente porque é isso que eu me pergunto. Por que o carro estava quebrado naquele momento? E quem quebrou o carro? É quem? Quem quebrou o carro para que ele não fosse? Coisa aí. Puxa vida. Detalhe, né? E isso eu afirmo. Eu tô afirmando a você. Quem quebrou o carro? Não é coincidência. Então eu não tava entendendo Agora, isso. ela tava marcada para morrer. Tá? Se ela não fosse pega no dia 27, ela seria no dia 1, seria no dia 2. Ali a vontade de matar. E outra coisa curiosa, né? É que ela trabalhava numa padaria próxima ao shopping, trabalhou 9 meses. Aí ela arrumou um emprego um pouco melhor no shopping, trabalhando no restaurante como caixa. Só que isso todo mundo viu. As imagens vocês mostraram. Ela sai do shopping, Cíntia, às 11 da noite. E eu me atentei, que eu sou detalhista, que menor de idade pode trabalhar? Pode, mas pode trabalhar só até 10 da noite. Sim. É o horário que ela pode trabalhar. Se eventualmente ela trabalhou até às 11, tá errado. Ok? Mas ela sai, ela aparece 11h20, onde ela vai pegar o ônibus sozinha. E aí, quando eu coloquei no meu vídeo Na Cena do Crime, eu falo, como é que você, Toqueto, vai pegar um ônibus sozinho, uma menina indo pra casa e depois tem que andar, mesmo se não tivesse nada, só o medo de um abuso sexual. Nossa Senhora. O medo de um assalto. Mas, Lordelo, vamos colocar que é a realidade desse país. É a realidade das pessoas que trabalhadoras. Que não tem como se garantir sozinhas, quer dizer, elas são obrigadas a fazer isso. Tem que enfrentar. Na época que eu fazia faculdade à noite aqui de jornalismo na Paulista, eu fui praticamente levada para um estupro. Meu Deus. Exatamente. Às 11 horas da noite, saindo da faculdade na Avenida Paulista. Todo dia é um risco. É que eu me garanti de uma forma, porque eu acho que Deus que me conduziu naquele momento. Mas eu ia ser estuprada na rua aqui, Avenida Paulista. Deus me livre, Eliana. Meu Deus do céu. Com 18 anos de idade. Eu quero dizer, até eu vou pedir para a direção, vamos seguir aqui ao vivo, porque hoje estamos falando do caso Vitória. Hoje, Eliana Passarelli, promotora, a melhor promotora do Brasil, gente. É verdade. Nossa, eu fico muito lisonjeado. E o Jorge Lordello também. Eu nunca vi um delegado com um faro, né, pra crime. Não, ele capta antes de todo mundo. Exatamente. Ele é detalhista. E vou dizer mais, né? O Lordello, a gente se conhece há milhões de anos, desde a faculdade, e ele tem uma capacidade de análise como pouquíssimas pessoas. Verdade. Eu quero fazer uma pergunta agora que interessa para todo mundo que está ouvindo, motoristas, pessoas que estão agora em transporte público, estão na loja, estão em casa, que é o seguinte: o que precisa ser feito para diminuir esses assaltos à mão armada, a celulares? O que precisa ser feito politicamente na área de segurança? O quê? Olha, posso falar? Pode. Primeiro, eu falava isso em 1980. Eu repito sempre a mesma história. Em 1984, quando eu dava aula na PUC, quando mudou a parte geral do Código Penal, quando mudou
para Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre falei a mesma coisa. Daqui a 20 anos, isso aqui ninguém vai aguentar. 20 anos depois, realmente ninguém aguenta. Outra coisa, se não mudar o Congresso, e pelo amor de Deus, isso para mim é fundamental, vamos parar de ficar seguindo a bancada da bala que faz e acontece nas redes sociais e vamos ver quais são os projetos que esses caras estão apresentando. Isso. Tem que mudar o Código Penal, tem que mudar o Código de Processo Penal, tem que mudar a forma de punição, porque nós incentivamos o crime, essa é a real. Nós incentivamos essa sociedade violenta. Aí vou mais além, porque aí eu começo a ficar nervosa mesmo. Que é a história da cultura e da educação. Se você não educa, você não tem cidadão. Você tem um monte de gente amontoada cometendo delitos porque não é outra saída. Não é que não tem outra saída. Porque vivem pela violência, para a violência e serão sempre estas pessoas que nós não temos em uma sociedade civilizada. Outro dia eu ouvi uma mulher falar uma coisa esplêndida, que as vibrações sonoras, e que tem que se ouvir muita música boa para que você tenha vibração sonora de não violência. Isto comprovadamente, tá? Eu não saberia explicar muito. Cientificamente. Quando você coloca uma música de violência, quando você coloca uma música com violência explícita, você cria pessoas violentas, sim. É a vibração cerebral. Não sei o que estou falando, é cientista. E aí a gente aproveita e fala desses videogames violentos, de tiro, né? Cada dia mais reais, né? Parece que você tá realmente matando pessoas a todo momento. Gente, isso me assusta de ver. Gente, não temos mais tempo, eu queria agradecer. Eliana Passarelli e Jorge Lordello, uma salva de palmas, gente. Que honra, que programa. Que programa. Temos que premiar, gente. Atenção, quem vamos premiar agora, que mandou áudio pra gente, é o Bruno. Bruno, você ganhou, Bruno! Parabéns, Brunão! Final do telefone 8031, você ganhou. Você escolhe ou 4 ingressos para o Hopi Hari ou 4 ingressos para a Rede Cinemark. A padaria Astro Rei, sempre muito gentil, fica aqui na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, maravilhosa, Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, sempre carinhosamente fazendo aí os camarins dos nossos convidados. Comi bombas hoje. Bom, O Lordello traz a bomba. Promotora Eliana Passarelli, delegado, apresentador Jorge Lordello, muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu, gente. Que programa. Obrigado.